Livro de 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Amram, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Amram, Arão, e Moisés, e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Bezoá, e a Bezoá gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube, e a Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Imás, e a Imás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio, na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube, e a Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo, quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate, Amram, e Izar, e Hebron, e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais: de Gerson, Libni, seu filho; Jaate, seu filho; Zima, seu filho; Joar, seu filho; Ido, seu filho; Zerá, seu filho; Jeterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho; Corá, seu filho; Assir, seu filho; Eucana, seu filho; Ebiesaf, seu filho; Assir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Uzias, seu filho; e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofar, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeruão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abiás. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seus filhos Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebezaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quezi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Azi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi,
filho de Merari, filho de Levi, e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisuá, seu filho Buqui, seu filho Zi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadoque, seu filho Ahimaás. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas. Porque neles caiu a sorte, deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam, porém o território da cidade, e as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão, deram as cidades de refúgio, Hebrom, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Azã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e Alemete, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrabaúdes, e deram-lhes, por sorte, estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E, quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo, se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém, e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer, e os seus arrabaldes, e Joquemeão, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e seus arrabaldes, e Aijalon, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner, e os seus arrabaldes, e Bileão, e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote, e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes, e os seus arrabaldes, e Daberate, e os seus arrabaldes, e Ramote, e os seus arrabaldes, e Anem, e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal, e os seus arrabaldes, e Abdon, e os seus arrabaldes, e Ucoque, e os seus arrabaldes, e Reob, e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes, em Galiléia, e os seus arrabaldes, e Emon, e os seus arrabaldes, e Quiriataim, e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimon, e os seus arrabaldes, a Tabor, e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza, e os seus arrabaldes, e Quedemote, e os seus arrabaldes, e a Mefate, e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim,
e os seus arrabaldes, e Esbom, e os seus arrabaldes, e Jazer, e os seus arrabaldes,